Muito bem, amados, caminhamos e chegamos ao nosso último encontro, tratando do livro de Apocalipse. E nós estamos no capítulo 22, a partir do verso 8 desse livro. A leitura aqui no final ela é bem clara, não tem tanto simbolismo, é de fácil entendimento. Não tem aqui coisa obscura. Quem lê entende perfeitamente a mensagem, a profecia. Aqui, nesse momento da história, a Cidade Santa já havia sido apresentada a João. João viu, teve o privilégio de ver a Nova Jerusalém que vai descer dos céus com todo o poder, glória e majestade. João viu também que os remidos, aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vão habitar nessa cidade, para todo sempre, na presença do Senhor. Então isso já foi revelado para a gente no capítulo anterior. Vamos agora ao texto para ver como é que conclui, como é que João conclui essa visão para a gente. Ele colocou assim, capítulo 28, capítulo 22, a partir do versículo 8. Ele coloca assim: Eu, João, para não deixar dúvida, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Então ele está falando, eu sou aquele que viu e ouviu e teve o privilégio de escrever essas coisas para nós. E agora ele vai relatar para a gente, vai confessar para a gente um erro que ele cometeu. Ele comete um erro, como eu, você, qualquer um de nós cometeria nessa altura da situação. Ele colocou assim: E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele fez o que nós faríamos frente àquela coisa sobrenatural e maravilhosa que ele estava vendo. Então, olha o verso 9. O anjo me disse: Vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aí chama a atenção dele: não faça isso. A sua adoração tem que ser exclusivamente para Deus. Não importa o tamanho do fenômeno da majestade que você esteja vivendo. A sua adoração é exclusiva para Deus. Então o anjo chamou a atenção dele: não faz isso não, rapaz. Eu sou conservo teu. Vamos adorar e adorar somente a Deus. Mas deixou uma informação para a gente muito importante aqui. Esse anjo que está mostrando as coisas para João, que é conservo de João, que é conservo dos irmãos deles, os profetas, também é conservo nosso. Porque ele fala assim: e dos que guardam as palavras deste livro. E se você me acompanhou até aqui, meu irmão, é porque você guarda as palavras desse livro. Então você é conservo de João, conservo desse anjo, e certamente está com o seu nome escrito no livro da vida. Por isso você não ficaria até agora esse momento comigo. Verso 10 diz assim: Disse-me ainda, o anjo está dizendo para ele: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Em outras palavras, não é para você guardar isso, João, é para você divulgar. É para você, é revelação, você tem que mostrar para a igreja, tem que mostrar para os seus irmãos, tem que mostrar as maravilhas que Deus está preparando para aqueles que o amam. E tem mais, verso 11 ele fala: Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda fazendo injustiça. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A santificação nós sabemos é um processo. Começou no dia da nossa conversão e vai estar se desenvolvendo até o grande derradeiro dia que o Senhor voltar, ou até o momento que alguém fechar os nossos olhos. A santificação é um processo constante. Tem que estar sempre na nossa mente, na frente dos nossos olhos, buscar a santificação. O verso 12, o anjo está falando, fala assim com ele: Eis que venho sem demora. Mas olha só, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, apesar da nossa salvação ser mediante a fé, temos obras a praticar. E essas obras serão recompensadas com galardão. Que obras são essas que eu preciso fazer? Leia Mateus 5, Sermão do Monte. Ali o Senhor mostra como tem que ser a conduta do cristão. As obras que o Deus Todo-Poderoso espera de cada um de nós. Está lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Versículo 13. Ele fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim.
Eu estava no princípio, estou também no fim. E tem mais, versículo 14. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que aceita Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, e aceita aquele sangue derramado no Calvário como remissão dos pecados, aquela morte no Calvário que era minha, ele morreu por mim. Mas olha que detalhe, fora da cidade ficarão os cães. É isso que ele colocou assim, fora dessa cidade ficarão os cães. Quem seriam os cães que estaria se referindo aqui nesse momento? O apóstolo Paulo, nos dá uma dica. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 2, ele coloca assim, acautelai-vos dos cães. Então ele colocou bem claro, acautelai-vos dos cães. E ele confirma, acautelai-vos dos maus obreiros. Então, esses cães que está sendo citado aqui no último livro de Apocalipse, e se for buscar na visão do apóstolo Paulo, seriam maus obreiros. Maus obreiros. Maus obreiros. Então existem maus obreiros. Aqueles que estão, infelizmente, deturpando a palavra do Senhor. Estão atrapalhando o processo de evangelização. Mas vamos lá, ele coloca mais. Além dos cães dos falsos obreiros, quem fica de fora? Ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então esses aqui estão fora. Os maus obreiros, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e aqueles que amam e praticam mentira. No verso 16 ele revela quem é esse anjo. Eu, Jesus. Verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar todas essas coisas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí ele se revela. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo está conosco. Jesus subiu aos céus e enviou seu Espírito. E o Espírito do Senhor ainda está conosco. A noiva, a igreja ainda está aqui. E tanto o Espírito quanto a noiva gritam, vem! Aquele que ouve, diga, vem! Essa é a palavra que está aqui. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então não é para predestinados, é para quem quiser. Quem tem sede, ouça, grite, venha e beba da água da vida que o Senhor está oferecendo. Ainda há tempo. E colocou mais assim, verso 18. Aí eu coloco as minhas barbas de molho quando eu leio isso aqui. Porque olha só como está escrito. Eu, Jesus, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes acrescentar ou lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, tirará sua parte da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, olha a preocupação que tem que ter uma pessoa que se predispõe a estudar este livro e a ensinar desse livro. A palavra é clara, Jesus está falando, se acrescentar alguma coisa a mais, os flagelos que estão nesse livro vão vir sobre aquele que acrescenta. E se retirar alguma informação, omitir informação, excluir, a sua parte da árvore da vida vai ser retirada também, da cidade santa vai ser retirada também, e das coisas boas que estão escritas ali vai perder. Daí a importância, meus irmãos, de quando a gente estuda esse livro, e vocês que tiveram a oportunidade de acompanhar comigo perceberam isso, de não sair desse livro. É não buscar teorias, elocubrar, buscar explicações em outros fatos que não sejam na própria Bíblia, porque há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros daqueles que se predispõem a estudar e ensinar esse livro. Ninguém quer perder a parte da árvore da vida, não quer perder sua parte na santa cidade, não quer perder as coisas boas que estão reveladas nesse livro. Então, quando a gente
se predispõe a estudar e ensinar esse livro, essa informação tem que estar latejando em nós, na nossa cabeça. Porque senão você pode sim cometer um erro gravíssimo e perder isso aqui. Então, vocês que estudaram comigo, que ainda estão estudando comigo, e forem repassar as informações, repassem aquilo que está na Bíblia, tão somente na palavra de Deus, sem teologia, sem achismo, sem elucubrações. Tem que ser como está no preto e no branco, escrito na palavra dele. E ele vai terminar dizendo o seguinte, verso 20: aquele que dá testemunho dessas coisas dizem, certamente venho sem demora. É Jesus falando, eu não vou demorar como vocês pensam. Eu estou dando oportunidade para que todos se arrependam e venham até mim. Mas eu não vou demorar, eu venho sem demora. Amém? E João coloca, vem Senhor Jesus. E ele encerra o livro, como encerrar esse encontro, dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos, agora, para todo sempre. Amém.